Nessa live, pessoal, a gente vai estar falando aí se dentro da energia solar, né, é tudo a mesma coisa. Instalar um sistema de energia solar, quando você vai fornecer para o seu cliente, é tudo a mesma coisa, né? Então, eu quero tirar algumas dúvidas aí, a gente vai estar falando bastante coisas aí, se realmente ele é a mesma coisa ou não. Quando o cliente chega para você e fala, isso aí é tudo a mesma coisa, né? Quando você vai fornecer um orçamento lá e quando você for fornecer, no caso, né? Então, você chega lá e passa para o seu cliente lá, será que é tudo a mesma coisa mesmo? O porquê, qual é o diferencial do seu ser melhor que o concorrente, ou do concorrente ser melhor que o seu, né? Pode acontecer também. Então, é por isso que a gente quer tá falando para vocês aí nessa live de hoje, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vou estar aqui espelhando então a nossa tela. Energia solar, é tudo a mesma coisa? Será que muda de uma para outra? Qual que é a diferença aí da gente estar trabalhando aí com um sistema de energia solar, oferecendo para o nosso cliente e o nosso cliente achando que é a mesma coisa, tá? Então aqui a gente vai estar falando alguns itens bem interessantes para vocês aí, beleza? Primeiramente, né, pessoal, isso é uma coisa básica aí, mas tem muitos clientes que não sabem diferenciar uma da outra, mas energia solar com aquecedor solar, tá? Aquecedor solar é uma coisa e energia solar é outra, tá? No caso, a energia fotovoltaica, né? Então, né, eles não têm, eles somente são parecidos pelas placas, né? Mas eles não têm ligação nenhuma, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? O aquecedor solar, então, ele aquece através dos raios solares. Aqui dentro ele tem vários caninhos fininhos, bem pequenininhos, onde fica passando, circulando a água, tá? Então a água ela passa aqui por dentro, ela esquenta, né? Ela chega a uma temperatura, ela tem um temporizador, ela chega numa temperatura, e aí ela fica no reservatório aqui, essa água quente. E aí quando você liga o seu chuveiro, essa água automaticamente aí desce para vocês ali, para estar utilizando dentro da sua residência, tá? Qual que é os benefícios? Os benefícios é que você consegue aí eliminar um pouquinho em relação a ligações elétricas, você acaba economizando um pouco de energia, mas não é tanto assim, tá, pessoal? Por quê? Quando a gente tem uns dias muito frio, né? Então a gente acaba não tendo uma irradiação muito forte, você acaba tendo que ligar porque ele fica com a água parada, então ele acaba esfriando essa água. Depois ele tem um sistema que ele aquece essa água que fica nesse reservatório para você poder tomar banho. Então você acaba utilizando energia, né, para isso. Então ele não é tão econômico assim. Já a energia solar, ele capta a radiação solar, certo? Ela transforma de corrente contínua para corrente alternada através do inversor, e aí você pode utilizar dentro da sua rede, a sua rede interna, né, dentro do seu quadro de energia. Beleza? Então essa que é a principal diferença entre um e o outro, tá? O sistema on-grid, então aqui a gente tem uma demonstração breve do sistema on-grid, tá? O sistema on-grid, ele aqui é o sistema ligado na rede, tá, pessoal? Então, por isso que eles dizem on-grid, tá? Que ele é ligado na rede. Então, o que seria isso? Então, você tem a energia, ele capta a radiação solar através dos módulos ele passa por um inversor, tá? Esse inversor, ele transforma, né? Ele inverte a corrente contínua para a corrente alternada, tá? E aí você é ligado dentro do quadro de energia da residência, onde ele distribui toda essa energia, tá, pessoal? Aqui eu não vou estar falando para vocês sobre proteções, é só um sistema de como funciona, tá? Para vocês não ficarem, mas faltou um string box, faltou proteção, faltou aterramento, tá? Não é bem esse o objetivo nosso aqui, é só simplesmente explicar para vocês de como que é o sistema on-grid, tá? Então o sistema on-grid, ele capta a energia, passa pelo inversor, entra no quadro de energia, dentro do quadro de energia ele distribui para toda a sua rede interna, certo? E ele é ligado automaticamente na sua rede. Por quê? Você já tem essa ligação da rede no seu quadro de energia, correto? Quando você construiu a sua casa. Então a gente faz essa ligação através desse quadro de energia. Então, o que acontece daí? A concessionária, ela faz a troca do relógio unidirecional para o relógio bidirecional. Que esse relógio bidirecional, ele consegue medir o tanto que você está injetando de energia através da energia solar e o quanto você está consumindo de energia através da energia da rede. Então ele faz essa compensação. Você gera energia, certo?
e aí durante o dia, e de noite você começa a utilizar o que você gerou durante o dia. Se você utilizar mais do que você gerou durante o dia, você começa a utilizar da rede da concessionária. Então você paga para isso. A não ser que você tenha um reservatório já, uma certa quantia na rede, onde você consegue daí estar utilizando ela durante o período da noite, beleza? Esse é o sistema on-grid, ok, pessoal? Aí aqui nós temos o sistema off-grid. O off-grid, né, então, ao contrário do on-grid, ele é totalmente independente, ele não é ligado na rede da concessionária, tá? Então, ele é um sistema totalmente independente. O que seria um sistema independente? É onde a gente não tem um local onde passa uma rede da concessionária, tá? Então, eu não tenho como ligar na rede da concessionária. Então, áreas rurais, né, no Mato Grosso a gente tem bastante isso, né, pessoal que trabalha com sítios, tem fazendas, então eles são muito distantes da rede da concessionária. Se eles forem pedir para a concessionária de energia trazer uma rede até ele só por conta dele, acaba ficando um valor muito alto, né? Então, que ele tem que arcar com uma diferença, né? A concessionária paga um tanto e ele tem que pagar uma outra quantia. Então, para que não tenha que fazer todo esse processo, você tem como instalar um sistema off-grid, tá? Esse sistema você capta energia através, você pode colocar energia solar, as placas onde você quiser, tá? Aqui é só um modelo, tá, pessoal? Não que seja, tem que ser esse tipo de estrutura, você pode colocar na cobertura, você pode colocar no chão, você pode colocar onde você quiser. Ele capta a irradiação solar, ele transforma através do controlador de carga, né? A gente passa por um controlador de carga, e ele é ligado nas baterias, que é onde você armazena essa energia, tá? E aí você também tem um inversor off-grid, que você converte dessas energias para a energia que você utiliza dentro da sua casa, tá? Então você converte ele de corrente contínua para corrente alternada, beleza? Daí você utiliza dentro da sua casa. Vocês podem ver que ele não tem nenhuma ligação em alguma rede, então ele é totalmente independente. Tá, o que seria a rede dele, então? Basicamente, a rede dele seria essas baterias, né, que ficam aqui locadas dentro da residência dele. Então, durante o dia, ele capta essa energia e ele enche essas baterias aqui de carga, certo? Aí, durante a noite, esse controlador, ele consegue controlar daí o quanto de energia daí você está utilizando dentro da sua residência. E aí ele vai utilizando até você acabar com o seu estoque de baterias aqui, o que você tem armazenado dentro das baterias, correto? Então, é dessa maneira que a gente acaba trabalhando no off-grid. Ah, mas e se eu pegar uma semana de nublado com pouca incidência solar, como que eu faço? Realmente, pessoal, se você trabalhar, se você não tiver muitos dias de sol, você acaba realmente ficando sem energia nesse caso, tá? Então, é uma solução realmente muito boa, porém você corre esse pequeno risco. Mas comparado a você não ter nenhuma energia, eu acho que vale muito a pena, tá? Então, é um sistema bem legal, né? Hoje, antigamente a gente tinha que usar muitas baterias, hoje a gente tem umas baterias boas, elas são uma única bateria, né, onde ela tem uma capacidade de armazenamento muito maior, e aí você consegue estar utilizando ela tranquilamente, beleza? Então, pessoal, esse aqui é um sistema off-grid, ok? Então, aí a gente já conseguiu, então, identificar o sistema on-grid e off-grid, então ele não é a mesma coisa, tá ok? Então, a gente já diferenciou em relação ao tipo de sistema. Agora, vamos entrar um pouco sobre os módulos, tá? O módulo fotovoltaico, ele é diferente. Temos os módulos policristalinos e temos módulos monocristalinos, tá? Eles não são a mesma coisa, tá? Por mais que você olhe na cobertura achando que é uma placa, simplesmente cada uma delas tem o seu benefício e as suas vantagens, ok? Então, temos o módulo policristalino, tá? Que o módulo policristalino seria os módulos onde nós temos aí uma mistura, né, de silício, né, que são esses pequenos pontos aqui um pouco mais azulados. Vocês podem ver que ele tem uma mistura dentro dele, então ele é um pouco mais azulado, né, os módulos fotovoltaicos. Então esse aqui seria os policristalinos, tá? E aí nós temos o monocristalino, que seria eles mais escuros. Por que ele é mais escuro? Porque ele utiliza daí o silício mais puro, tá? Então ele não é uma mistura, ele é um silício mais puro. Então ele consegue ter uma eficiência maior, tá ok? Enquanto um tem uma eficiência, né, ele acaba trabalhando com uma eficiência X, eu não vou dar porcentagem para vocês, porque hoje os módulos, eles têm aumentado muito em relação à eficiência. Então, às vezes eu falo para você, ó, de 10 a 18% aí o policristalino. Mas o pessoal chegou a fazer um policristalino aí de até 19% e tal, então eles conseguiram atingir aí pela potência um pouco mais, tá? Porém, em relação aos dois, o monocristalino ela tem um potencial maior de eficiência e consegue gerar mais energia.
tem uma eficiência maior, tá ok? Então, essa é a diferença, então, de um módulo policristalino e monocristalino, tá? Então, a gente tem diferença entre um e o outro em relação a isso. O policristalino, ele é mais barato que o monocristalino, ou o monocristalino é mais barato que o policristalino? Tá? Então, aí que a gente entra, pessoal, numa situação seguinte. A gente tem várias potências hoje no mercado, né, relacionados aos módulos. Então, nós temos aí módulos de 335 watts, 360, 370, 400, 445, e está saindo cada vez mais, cada vez estão aumentando cada vez mais as potências dos módulos, tá? Então, por exemplo, se eu for comparar um módulo 310 monocristalino, porque tem o módulo 310 monocristalino, ele é menorzinho, tá? Ele é monocristalino. Comparado com uma placa de 410 da Canadian policristalina, a policristalina ela é mais cara do que essa mono de 310, tá? Porque essa de 310 ela é mais antiga, por mais que ela é mono, ela é mais antiga no mercado. Já essa poli de 410, ela é mais nova, né? Então ela foi lançada aí recente, já faz um tempinho já, né? Mas ela é uma das últimas aí lançadas da policristalina. Então ela tem ela tem uma potência maior, tá? Mas se a gente for comparar, por exemplo, da mesma potência, tá? O monocristalino com o poli ele acaba saindo um pouco mais caro, por ele ter uma eficiência maior. Ele consegue ter uma eficiência maior por conta dele ser monocristalino, ter o silício dele mais puro, tá? Então a gente tem essa diferença também. Então, por exemplo, se o seu cliente chegar para você e disser aí no caso, né, que nós temos aí módulos aí de monocristalino, policristalino, um cliente orçou no policristalino, você está orçando no mono, então você consegue mostrar essa diferença entre um e outro para o seu cliente. Que o seu, logicamente, você consegue trabalhar também com policristalino, porém os seus módulos têm uma eficiência maior, tá ok? No próximo aqui, então, pessoal, a gente tem, então, as placas aqui, né, os módulos, certo? Então, a gente tem o da Canadian 445, ele é half cell, certo? Monocristalino, ele tem 20,1% de eficiência. Nós temos da Risen 370 monocristalino, também é mais escuro, 370 watts, ele tem 19% de eficiência. E temos também a BYD de 340 watts policristalino, que é utilizado para o Finame, né, que são placas montadas no Brasil, placas nacionais. Então, é utilizado aí para financiamentos de Finame e tudo mais, certo? Então, aqui é só para mais ou menos mostrar para vocês que nós temos também, além disso, temos também em relação ao half cell. Podemos ver que a Risen 370 ela é uma placa por inteira, e aí temos a half cell aqui, que seria essa placa, ela é dividida ao meio. Qualquer tipo de sombreamento nesse canto dessa placa aqui, ela não atinge o restante lá de cima, ela é dividida no meio, é como se ela fosse duas placas dentro de uma só, tá? Essa daqui já não. Se eu tiver um sombreamento aqui embaixo, eu tenho toda uma perda através desse bypass, diodo de bypass aqui, tá? Se eu pegar todo o sombreamento aqui, eu perco toda a potência máxima do meu módulo, tá ok? Então aqui a gente chega aqui, nos módulos, tá? Marca, depende da marca, tá? Então, assim, energia solar não é a mesma coisa, por quê? Porque ela depende da marca que você vai estar trabalhando. Se você for trabalhar com as marcas mais comercializadas no Brasil, eu não vou falar nem melhores, tá? Vou falar mais comercializadas, tanto no Brasil como no mundo, você acaba tendo aí um preço mais elevado, tá? São placas mais utilizadas, né? Não vou entrar nesse critério, porque tem algumas placas saindo hoje que ela tem um preço mais baixo, porém ela tem uma qualidade muito boa. Então, para não entrar nesse requisito de qualidade, mas sim de venda, né, de comercialização, de venda aí no nosso mercado. Temos a diferenciação entre o polo e o mono, como eu expliquei para vocês. Temos a diferença de eficiência dos módulos, tá? Então, cada módulo tem a sua eficiência, e com isso a gente tem um valor mais caro. A dimensão, as placas hoje acima de 400 watts estão saindo já com o tamanho dela, né, a dimensão dela um pouco maior. Se eu não me engano, ela tem 2 metros e 3 centímetros de altura e 1 metro e pouquinho de largura. Então, ela tem uma diferença um pouquinho mais de altura. Inclusive, quando vocês forem comprar um sistema, um sistema com instalação no solo, cuidem bem na hora de fazer o pedido de placas daí de placas acima de 400 watts, placas que têm uma dimensão maior, tá? Tem um tamanho maior.
Por quê? Quando você vai fazer essa instalação, dependendo da estrutura, ela acaba não dando certo, tá? Porque ela tem a largura pensando aí nas placas mais antigas, né? Que tem um tamanho um pouco menor. Então, cuide bem na hora de fazer um pedido, na hora de comprar a sua estrutura de solo, ok? Tecnologia Half Cell, que é aquela que eu expliquei agora para vocês, que ela divide a placa no meio, ela acaba trabalhando de duas maneiras, separadamente, né, dentro da mesma placa. Garantia, a garantia também influencia, tá? Tem placas aí, módulos com 10 anos de garantia, de fábrica, tá? E tem de 12 anos de garantia. Existem alguns que têm até 15 anos de garantia, tá? São mais difíceis de encontrar no mercado, porém existem. Então, nós temos aí essas placas com garantias de fábrica, não garantia de geração, tá? A grande maioria dos módulos, eles têm a garantia de geração de 25 anos, tá? Então, é de geração. O que muda dentro dessa garantia de geração de 25 anos? É a porcentagem que ele vai estar gerando dentro desses 25 anos, até os 25 anos. Então, tem módulos aí que vão estar atingindo esses 25 anos com uma geração aí de 82%, tem outras de 83%, então tem 85%, então tudo isso diferencia dentro de cada módulo, tá? Então, essa garantia de geração, ela varia, ok? E a garantia também de fábrica tem de 10 a 12 anos aí dentro do nosso mercado, ok? Preço, o preço muda, então tudo isso, né, tudo isso influencia dentro do nosso preço. Então, a gente acaba tendo aí uma diferenciação de preço. Então, quando você orça para o seu cliente um sistema de energia solar, dependendo, por exemplo, não é porque você orçou um sistema de energia com mais caro, ficando um sistema mais caro, não quer dizer que você não tenha possibilidade de estar fornecendo igual o concorrente está fornecendo, uma placa um pouco mais barata, né, com outras marcas, outros tipos, né, como eu diferenciei aqui para vocês. Então, vocês têm que cuidar bastante nesse momento aí, para não acabar ficando para trás, aí, ou acabar sua empresa achando que, né, os clientes achando que você trabalha com preço muito alto, e não é bem assim, na verdade, né? Então, nós temos também os inversores, né? Qual que é a diferença aí dos nossos inversores? Esse é o inversor do tipo string, tá? Então, são inversores onde nós temos, né, os arranjos fotovoltaicos, tá? Apesar desse ser o SolarEdge, ele também é considerado como string, tá? Ele utiliza transformador, mas ele é um inversor do tipo string com otimizadores daí. Depois a gente vai estar explicando certinho para vocês, mas eu coloquei ele dentro aqui, porque também é considerado como string, porque você monta os arranjos, né, e faz uma ligação em série para você estar ligando dentro dele, tá ok? Então é por isso que nós chamamos esses inversores de inversores string, tá? Nós temos também os microinversores, tá? Então temos o microinversor, onde ele consegue trabalhar entre 2, 4 e até 6 módulos, tá? Ligando sobre ele, né? Aqui a gente pode ver que ele tem uma ligação para 4 módulos, e aqui ele tem para 2 módulos, tá? Então, e que é mais questão de marca, tá? Esse modelo aqui, mas os dois são microinversores, eles são instalados logo abaixo da placa, né? Então ele não fica aquele inversor do tipo string, aquele inversor grande instalado no seu cliente, tá? Você deve fazer sempre as proteções normais para você estar instalando um microinversor, tá? Mantendo sempre essa instalação, você pode estar utilizando dentro do quadro elétrico do seu cliente, e aí fica um sistema que ele acaba trabalhando através desse conjunto aí de placas, ele acaba trabalhando individualmente, né? Tá ok? Aí nós temos os inversores do tipo string com otimizadores, que é o string box. Então ele tem um string, certo? Um inversor onde vai ser instalado ele na parede, tudo certinho. Porém ele utiliza os otimizadores. O que seriam os otimizadores? Cada módulo trabalha individualmente, tá? O que isso tem de vantagem? Por exemplo, se você tiver uma placa onde ele acabou sujando ali, um cocô de pombo caiu em um módulo, ele acaba perdendo essa eficiência de geração, correto? Se você tiver numa ligação do tipo string, ele acaba afetando os outros módulos, ou até tipo sombreamento, qualquer outra coisa que fizer ocasionar num canto do módulo, ele acaba ocasionando em todo o arranjo, tá? Os otimizadores, como eles trabalham individualmente, então vocês podem ver na imagem aqui, ó, que ele acaba trabalhando cada um deles tem uma potência que ele está gerando no ato. Então, isso faz com que o seu sistema ele fique mais otimizado, né? Então você consegue estar gerando o máximo, a capacidade máxima dele.
ele tem uma garantia maior, né? A garantia dele vai de 10 a 15 anos de garantia, tá? Dos inversores. Estendendo aí com garantia estendida até 25 anos, tá? Então você consegue estar aumentando essa garantia dele também. Ele tem a vida útil dele é de 25 anos, então você não precisa trocar ele no meio né, no meio aí da sua geração, né, no meio do uso dele que você vai estar utilizando. Os string normalmente você tem que trocar eles daí. Então é isso que acaba ocasionando esse tipo de sistema, tá ok? Então o monitoramento dele acaba sendo bem vantajoso. Dentro dos investidores, então, nós ficamos então com os investidores, as marcas, depende de marcas, né? Então, cada marca trabalha de uma maneira. Então, temos marcas mais baratas, temos marcas mais caras, tem marcas que vendem mais hoje no Brasil, que tem um valor maior. Temos marcas aí onde eles têm um inversor mais econômico, tem, né, marcas chinesas aí que tem um potencial bem grande, aí, uma diferença bem grande aí no mercado, tá? Modelo, daí temos o modelo string, microinversor e o otimizador e o off-grid, tá? Então temos aí essa diferenciação aí de cada um deles, tá? Temos aí a eficiência dos modos dos inversores também, ele varia, tá? Então a gente tem de 97% a 98,5% de eficiência, então isso também ocasiona aí uma diferença entre na hora de você estar fechando ou escolhendo o seu inversor. A dimensão dele, né, então a gente pode ver que os microinversores são menores, então eles são mais fáceis ali de você acomodar eles embaixo dos módulos. Já do tipo string fica um pouco mais complicado de você tem que achar um local onde você consiga descer a tubulação e tudo mais, então ele tem um pouco mais de trabalho, assim, fique, vamos dizer, um pouco mais feio, assim, né, visualmente falando. Nós que trabalhamos nessa área, eu acho bonito os inversores, mas não é todo mundo que gosta deles assim, beleza? A tecnologia também, né, cada um acaba trabalhando de um tipo de tecnologia, tá? Então tem alguns aí trabalhando com tecnologia mais avançadas, como os do SolarEdge, então ele consegue trabalhar através desses otimizadores, trabalhar individualmente cada módulo, né? Isso faz com que a gente consiga aí consiga estar deixando aí nossos módulos um pouco mais, a nossa geração um pouco mais otimizada. Então é bem interessante a gente estar utilizando essa tecnologia cada vez mais. Então a garantia ela varia, né, de 5 a 25 anos, temos garantia estendida em algumas vezes, então isso acaba diferenciando bastante. E temos também uma diferenciação em relação a preços, tá? Então se você for fazer uma ligação utilizando o inversor do tipo string, ele tem um custo mais baixo, tá? Ele tem um custo mais baixo, comparado aí com o microinversor e os otimizadores e o off-grid também, tá? Então ele tem uma diferenciação grande até aí de um para o outro, tá? Mas o que eu quero passar para vocês? Ali, dentro do inversor, por mais que você está instalando um inversor do tipo string, compensa você tentar dar uma analisada em estar utilizando talvez um microinversor, mesmo que ele não tenha, às vezes, muita utilidade ali para aquele cliente específico, tá? Que ele, por exemplo, não tenha nenhum tipo de sombreamento na área dele. Por quê? Porque os inversores, com o tempo, ele vai sujando, certo? E aí você pode, né, pode estar sujando com uma sujeira, um cocô ali e tal, de pombo, algo do tipo, e ele pode, se você não tiver uma vistoria meio que periódica, ali, olhando sempre os inversores, como que está indo a manutenção certinha dos módulos, ele acaba afetando a sua geração. Se você trabalha daí com microinversores ou otimizadores, ele acaba diminuindo essa perda, então você acaba tendo um ganho um pouquinho maior em relação a isso. Então é importante que vocês analisem esse ponto, tá? Porque assim, dependendo do inversor, do tipo string que você pega, você consegue, como ele acaba tendo uma sobra muito grande dentro dele ali, vamos dizer assim, você usou um sistema onde ele deu uma diferença aí de 20%, certo? Comparado aí com um SolarEdge, por exemplo. E aí quando você vai aumentar, por exemplo, essa potência, você vai colocar você pretende colocar aí para gerar mais energia, certo? Então o string você ia colocar um de 5 kW, e aí você precisa de pelo menos uns 6 ou 7, por exemplo, vamos dizer um 7. Você já pula para 8.2, tá? Então vamos dizer pelo Frons ali, você já pula para 8.2. Então o custo é mais alto, tá?
E às vezes, dependendo do inversor que você for colocar, do SolarEdge, por exemplo, ele consegue manter a mesma potência de inversor, ele só vai aumentar os otimizadores e a quantidade de módulos. Então, a diferença acaba caindo. Então, se tinha 20% de diferença maior para o inversor SolarEdge, então ele acaba caindo aí para 15%. Então, analisem bem aí e conversem com o seu cliente, explique para ele a diferença de um para o outro. É muito importante que vocês mostrem essa diferença de um para o outro, até para não acontecer esse tipo de situação, tá? E você está vendendo uma coisa para ele e ele sem saber que ele poderia, às vezes, pagar um pouquinho mais aí e ter um sistema um pouco mais otimizado, beleza? Então, aqui nós temos o inversor off-grid, tá? Esse aqui é o inversor off-grid, né? Então, ele consegue estar trabalhando através das baterias, né? Uma ligação nas baterias que a gente faz uma ligação. E agora a gente vai entrar, então, na parte das estruturas dos painéis, tá? Então, no orçamento, dependendo do orçamento que você for fazer para o seu cliente, ele tem diferença realmente em relação a estruturas, tá? Então, você consegue fazer uma estrutura uma estrutura ali para garagem, para o seu cliente, em aço galvanizado, tudo bonitinho, certo? Bem instalado. E também consegue estar utilizando uma estrutura de solo, certo? Então, por exemplo, se você for orçar um sistema de energia solar, né, para uma área rural, vamos colocar assim, e onde o pessoal está orçando para ele, na parte de como gerando energia, vai dentro do orçamento, ele considerou para estar instalando na cobertura dele, e você conversou com seu cliente falou que não, que ele quer no solo, certo? E quando você apresentou, logicamente, que o seu vai ficar mais caro por conta dessa estrutura. Essa estrutura tem um valor mais alto, certo? Comparado com você instalar na cobertura. Então, isso leva com que, se você não explica certinho para o seu cliente o que realmente a concorrência está considerando dentro do orçamento, acaba dando uma diferença bem grande. Aí você acaba perdendo aí muito por isso. Por que eu digo isso para vocês? Porque já aconteceu muito com a gente, tá? Eu já cheguei em clientes aí onde ele tinha 20 orçamentos na mesa dele, ele já sabia especificamente qual que é o material que ele queria, então ele pediu monocristalino, ele pediu a potência, ele pediu o inversor, ele pediu a potência do inversor, ele pediu tudo certinho, e ele pediu o tipo de estrutura que ele queria na cobertura dele. Analisamos a cobertura dele, montamos o orçamento e enviamos para ele. Quando a gente chegou a conversar com esse cliente, ele chegou a falar para mim assim que o meu orçamento era um dos mais caros, né, que ficou entre os mais caros lá, e ele tinha 20 orçamentos em mãos e tudo mais. Então eu cheguei a fazer uma visita para esse cliente, conversei com ele, falei, rapaz, mas eu fiz um preço bem legal para você, bem competitivo aí no mercado, eu sei que o meu preço não é um dos preços mais caros, né, também não é o mais barato, e aí ele chegou, ele foi bem franco comigo, e aí a gente foi na mesa dele, e ele começou a abrir os orçamentos para a gente. E ali a gente já começou a identificar, a gente começou a filtrar, ele começou a me mostrar todos e a gente começou a filtrar. Então a gente viu que tem muitas empresas que acabam trabalhando, acabam fazendo um trabalho desleal, certo? Para o cliente, acaba meio que enganando o cliente, de uma certa forma, dizendo para ele que é o que ele pediu, mas na verdade não é. E aí depois que o cliente já está meio fechado, né, na cabeça dele, já fechado com essa empresa, ele acaba daí, a pessoa acaba falando que não, que tem uma diferençazinha aqui, outra ali, que vai mudar isso e tal, e aí ele acaba aceitando isso, né, achando que, como ele já pensou, já que seria essa empresa mesmo, ele acaba aceitando e pagando um pouco mais caro depois, sendo que se ele for botar na ponta do lápis, aquela primeira empresa que tinha orçado no começo era uma das mais baratas e já tinham orçado corretamente, né. Então tem essa diferença aí também, nessa questão aí de você olhar sempre os orçamentos e comparar, fazer uma comparação mais leal aí para estar falando com o seu cliente, tá ok? Então tem diferença aí, é bem mais caro você tá montando. Além disso, pessoal, vocês têm que também calcular, né, toda a parte da infra aqui que você tem que fazer, certo? Se você for fazer dela toda aterrada, né, se você for fazer toda a estrutura passando aqui, que nem a gente trabalha, a minha estrutura ela acaba passando por dentro desse tubo, aqui ele tem uma caixinha de passagem, aí eu faço ela toda aterrada e passo por baixo, para não ficar aparente, nem nada ficar aparente, então tem tudo isso também, beleza? Aí nós temos a estrutura dos painéis para telha colonial, tá? Temos dois tipos para telha colonial, certo? Nós temos do tipo gancho, que é essa daqui, onde nós parafusamos a estrutura na própria estrutura da cobertura, vamos dizer, de madeira, certo? Então a gente parafusa aqui o máximo que a gente conseguir
atingir de parafuso. Quanto mais a gente tiver, mais segurança a gente dá. E depois vem uma telha aqui em cima, onde ela evita que entre água através da cobertura dele, certo? Então ele vai conseguir aí estar fazendo esse desvio aqui para que não ocorra de entrar água dentro da cobertura. Então ele fica desse tipo aqui, ele fica gancho, e aqui em cima ele vem esse perfil grande ele passa aqui por cima, onde depois eu vou estar fixando, né, os clamps aqui, onde eu prendo os módulos, né, esses aqui nos cantinhos aqui, são os clamps onde eu vou prender ele no módulo, tá? Nós temos também um outro tipo de fixação, que é a do tipo, você fura a telha, tá? Então ela é furada, e automaticamente ela entra até a estrutura, né? Vai muito de cada região, pelo que a gente já conversou até, inclusive, com nossos alunos do Plano Eco, eles disseram que na região deles, né, acabam tendo aí muitas instalações aí com esse tipo de estrutura, que ela é furada, que os instaladores deles, na região deles, preferem esse tipo de instalação, desse tipo de fixador, por ele ser mais seguro, ele fica mais firme, tá? Então isso varia de cada um de vocês. Aqui na nossa região a gente utiliza esse, nunca tivemos problemas, a gente fica até, ele fica bem fixo, tá? A gente prefere, no caso, esse tipo do tipo gancho, por conta da gente não ter que ficar quebrando ou furando uma telha e poder quebrar, né? O risco é maior. E aí também de entrar água e tudo mais, né? Então tem que fazer uma vedação. Se você souber fazer uma instalação, uma fixação bem feita, não tem problema nenhum, tá ok? Temos também do tipo estrutura de alu-zinco, certo? De estrutura de alu-zinco, ele também existe dois tipos de instalações, tá? Tem tipo de instalações que ela vem com um perfil de 55 centímetros. O que seria esse perfil de 55 centímetros? Ele vem alguns parafusos brocantes para telhas, e é onde você parafusa ele simplesmente na telha de alu-zinco, tá? Então você deixa ele pregado aqui, aí ele fica aqui também nesse cantinho de 55 centímetros. Ele não é de fora a fora, um perfil de fora a fora. Então ele só vai nesses pontos onde você tem que colocar os clamps, tá? Então tem esse tipo de estrutura também, certo? Você deve cuidar bastante para que você consiga, se você for utilizar esse tipo de estrutura, que você garanta aí que ele vai ficar bem preso, bem fixado, tá? Então, quando você for fazer esse tipo de instalações, cuida nessa parte aí da perfuração, de furar a telha ali, que você consiga daí tá deixando ele bem fixo, né? Porque ele fica somente na telha, tá? Se essa telha não tiver muito bem fixada na cobertura e for levar a telha, ele leva tudo, leva as suas placas, leva tudo embora, beleza? Eu, preferencialmente, não gosto muito de trabalhar com esse tipo de estrutura. Então, a minha estrutura que a gente gosta de trabalhar, ela é um parafuso brocante, onde eu coloco essa estrutura fixada diretamente na estrutura de ferro ou de madeira, dependendo da estrutura que meu cliente for. Ele é um parafuso grande, onde em cima eu coloco esse perfil, atravesso esse perfil, igual foi feito aqui, né? Igual nessa parte aqui também. Aqui passa um perfil, então ali eu vou passar um perfil também de fora a fora, e depois vem meus clamps aí fazendo a ligação. Beleza? Então, tem esses dois tipos aí de estruturas para que vocês tenham mais ou menos uma ideia de fixação. Aí vai de acordo com o que vocês gostam de trabalhar, ou com o fornecedor de vocês também, né? Se eles garantem aí que fique bem fixo, não tem problema nenhum, beleza? Aí aqui nós temos também uma estrutura onde ela é fixada tanto nas telhas de alu-zinco, como também em fibrocimento, tá? Então em fibrocimento vocês podem ver aqui, ó, ela perfurado a telha junto com a madeira, né? Então nessa parte aqui daí é ligado o perfil, onde nesse perfil vem esses clamps que é passado, que é ligado daí nos módulos. Então como é que fica o perfil? O perfil ele passa de fora a fora, certo? E os clamps é ligado, os intermediários e os finais ali, para garantir uma segurança daí. Não se esqueçam de apertar bem os parafusos, tá? Para que não ocorra aí de estar soltando ou perdendo um deles, beleza? Outra coisa também, pessoal, para vocês se atentarem também, às vezes você está lá na obra, acabou os clamps finais. Não faça uma gambiarra utilizando os intermediários no final aqui para tentar segurar as placas, tá? Sempre quando vocês forem comprar um kit fotovoltaico, compre sobrando para mais, tá? Eu sempre acrescento a mais um pouco quando está acabando o meu estoque, para que a gente sempre tenha sobrando esses clamps aqui e sempre utilize o correto, beleza? É importante que vocês sigam certinho isso daí.
E aí nós temos também o tipo de estrutura, ela é bem parecida com a estrutura anterior, tá? Então ela tem aqui com rosca dupla, então a gente consegue estar fixando isso aqui direto na madeira. Isso aqui é do tipo do telha shingle, tá? Então esse tipo de telha aqui, né? Que casas steel frame, algumas casas mais novas hoje é utilizado esse tipo de cobertura, que ela tem uma durabilidade maior. E aí você vai na estrutura de madeira dela, você faz essa fixação dela, tá? Então ela é parafusada direto na madeira, e esse perfil passa por cima, e aí você liga da mesma maneira que é ligado às outras, tá? Então tem esse tipo de sistema também, que ele é feito uma ligação de fora a fora aí, nos dois sentidos, beleza? Esse tipo de estrutura você pode utilizar tanto na fibrocimento, você pode usar na telha colonial, telha romana, telha shingle e telha metálica. Por quê? Porque ela é perfurada e atingindo até a estrutura de madeira, tá? Então, quando ela for de madeira, é estrutura uma rosca para madeira, e quando for metálica, você tem que avisar que é metálica, porque ela muda essa parte aqui também, beleza? Ela não é para qualquer tipo de estrutura, essa aqui é para madeira, daí tem a metálica também. Ok, pessoal? Seguindo então aqui nossos painéis, o que influencia também é em relação aos cabos solar, tá? Então, por exemplo, tem algumas empresas que acabam trabalhando, fornecendo para vocês o cabo 4mm, tá? O cabo 4mm, ele tem um custo mais baixo, realmente. Então, lógico, você faz um dimensionamento, né, correto ali do seu sistema, do seu cliente, e aí você sempre analisa ali o que acaba valendo a pena, se realmente tem como você estar utilizando o 4mm ou o 6mm, tá? Porque o 4mm ele acaba realmente saindo mais barato. Então, no caso aqui na nossa empresa, a gente trabalha sempre com 6mm. Eu botei um padrão 6mm, tá? Então, em alguns sistemas ele fica superdimensionado, porém ele dá uma segurança a mais, tá? E eu não preciso ficar trabalhando com os dois modelos, tá? Tipo, eu não preciso ficar tendo estoque para 4mm e para 6mm. Então, eu tenho só de 6mm e eu utilizo aí todas as minhas instalações. Beleza, pessoal? Então, é interessante que vocês vejam isso também, quando for fazer uma comparação entre um sistema e outro, né, ou da concorrência, e tudo mais, analisem aí se é 4mm ou 6mm, tá? Até para vocês fazerem um levantamento de compra de materiais. Às vezes vocês acharam um fornecedor novo, onde ele consegue estar fornecendo para vocês aí com cabos de 4mm, tá? Então, aí você vê com outro fornecedor que fornece com 6mm, e vocês vejam aí que tem uma diferença de preço, mas vocês têm que levar em consideração isso também, tá? O 4mm ele é um pouco mais fino, né? Então, eles conseguem ter um custo um pouco mais baixo daí, beleza? Outra situação também que nós temos é em relação às proteções, tá? Nós temos as proteções do string box, certo? Nós já chegamos a ver algumas instalações aqui de há 1 ano e meio atrás, onde eles nem colocaram a string box, tá? Então, se você for ver hoje algumas instalações, eles não utilizaram, né, as instalações mais antigas não utilizaram essas proteções aí na corrente, a corrente contínua ali, né, que vem dos módulos, eles não utilizaram esse tipo de proteção aqui, então é importante que você utilize. E o que seria essa parte aqui do string box, essa caixinha aqui, tá? Tem empresas aí para diminuir custo, o que eles fazem? Eles compram aquelas caixas tradicionais da Tigre, essas de plástico assim, que é utilizada mais internamente, o quadro pequenininho, eles compram esse quadro, compram o DPS, né? Às vezes não compram nem a chave seccionadora e acabam utilizando isso, porque assim, um string box, ele pode chegar aí até R$1.000, mais de R$1.000 um string box, né? Então tem aí de 600, 800, R$1.000 um string box. Então ele tem um custo mais elevado, né? Então o que acaba diferenciando esse string box com essa daí que eles acabam instalando dentro da casa, montando, né? Esses mais tradicionais, é a proteção. Esses string box, eles podem ficar no tempo, eles têm proteção IP65. O IP65, você pode estar instalando ele na área externa, ele pode estar recebendo chuva diretamente nele, que não tem problema, não vai afetar os equipamentos, né, os DPS e a chave seccionadora dentro dele. Então é por isso que é utilizado o string box, tá? Então se você for colocar numa área interna, onde ele não pega chuva, não tem problema você instalar somente essa caixinha, tá? Mas se você colocar numa área onde ela tem possível aí chuva, um respingo, algo do tipo, é interessante aí que pelo menos um respingo e tal, você utilizar aí um string box aí com proteção IP65 e chave seccionadora, beleza? Para poder estar
ficando um pouquinho melhor aí para vocês estarem dando mais segurança aí para o cliente de vocês. E a marca, vocês veem qual que fica melhor para vocês, que isso daí vai de cada empresa, de cada fornecedor de materiais aí que acaba trabalhando, beleza? Então, a gente chegando aqui na nossa listinha final, realmente é a mesma coisa, né? Então, energia solar é tudo a mesma coisa? Quando seu cliente diz para você, é a mesma coisa, o fulano de tal está vendendo a mesma coisa e o seu preço está mais caro, tá? Então, não é a mesma coisa, tá, pessoal? Então, é isso que vocês devem passar aí para o cliente de vocês. Então, depende do tipo de sistema, se ele quer um sistema com off-grid, on-grid, se ele quer um sistema aí que tenha otimizadores, seja um microinversor, chega a ser do tipo string. Então, tudo isso depende aí do que o cliente, qual que é o mais adequado aí para a instalação dele, tá? Também vamos depender do tipo de cobertura. Então, cada cobertura é um tipo de estrutura que é utilizada. Dentro dessa estrutura, né, ele tem uma variação de valores. Então, por exemplo, uma colonial com uma de fibrocimento, né, com uma de aluzinco, cada uma tem um preço diferenciado, tá? Então, se você for pegar, por exemplo, essas que são mais robustas, que tem aí essa estrutura onde ela é parafusada e com rosca dupla, então ela tem um custo mais alto. Então, isso também deve ser levado em consideração no momento de estar montando um orçamento, beleza? O tipo de módulo, que é extremamente importante, isso varia muito, porque a gente utiliza uma quantidade grande de módulos, principalmente se você for em sistemas grandes, né, em sistemas maiores aí, ele dá uma diferença bem legal aí dentro do valor final, tá? Então, a potência, isso varia bastante. Então, se a pessoa está orçando para o cliente em 335 e você colocou numa de 445, com certeza você vai diminuir a quantidade de placas, certo? Porém, o seu valor vai ser mais alto, porque é umas placas mais novas, né? Então, ela tem um custo mais alto hoje. E essas placas mais antigas, elas estão paradas no mercado, então o pessoal está conseguindo baixar o preço dela. Então, ela não tem muita procura. Então, quanto maior a procura, né, maior é o preço aí que a gente acaba pagando. Então, isso aí varia bastante, isso vocês devem sempre explicar certinho para o cliente de vocês, para que não tenha nenhum problema aí de você estar fazendo uma instalação e acabar, né, ficando aí sem, fazendo aí um orçamento para ele e colocando placas de maior potência, sem poder estar explicando certinho para ele que realmente tem uma diferença aí de módulo para módulo, de potência para potência, beleza? Aí temos também aqui, depende do tipo de inversor, o tipo de inversor aí também é importante, a marca do inversor é muito importante também, tá? Então ele varia muito, hoje os inversores chineses, eles estão ganhando bastante mercado, tá? Outra coisa que eu quero que vocês prestem bastante atenção em relação aos inversores, porque uma coisa que acontece muito na China, né, está acontecendo no caso agora aqui no Brasil, por conta disso, é o seguinte, temos inversores, a China, ela produz uma quantidade grande de inversores, vamos dizer, pegar aí um inversor A, tá? Esse inversor A, eles fabricam ele em grande quantidade, em quantidade enorme. Aí o que acontece? Eu, como empresa, eu posso chegar ao seguinte, vamos dizer que eu sou um empresário onde eu quero importar diretamente da China um inversor chinês, certo? O que eu faço? Eu vou até a China, eu acho essa fábrica de inversores, onde eles já fabricam um inversor com uma marca X, tá? Vamos botar uma marca A, certo? Então, eles já produzem, eles já estão fabricando esse inversor. Eu vou lá, eu conheço essa fábrica, analiso o inversor, pô, eu gosto do inversor, o custo do inversor tá bom, para mim revender aqui no Brasil, eu já faço o cálculo dos impostos certinho. Então, eu chego para eles e falo o seguinte, eu quero então instalar esse inversor, porém, eu quero colocar o nome desse inversor A que vocês estão fabricando, dessa marca A, eu quero colocar a minha marca, eu quero colocar a marca EcoEng nele, nesse inversor. Eles vão falar, não, tem como sim, a gente vai montar exatamente o mesmo, e na hora de colocar a marca dele, que eu estou utilizando aqui, eu vou colocar a marca do senhor, eu vou colocar a EcoEng aqui, e para vocês revenderem lá no Brasil. Então, isso está acontecendo muito, isso acontece muito. Então, vocês vão ver muitos inversores que eles são exatamente o mesmo, inclusive o aplicativo que é utilizado para monitoramento é o mesmo, tá? Aí alguns deles são vermelhos, outros são brancos, outros são azuis, né, no caso. Então,
eles mudam a cores deles, assim, da capa, né, a estrutura dele por fora, é pintado numa outra cor, para diferenciar um pouco. Tem às vezes que eles não mudam a cor, simplesmente o nome ali, a marca realmente, ele é branco, eles mudam só a marca, colocam a marca deles, tá? Então, isso tem crescido muito no Brasil, e aí vocês devem levar bastante em consideração, porque assim, um cliente, às vezes, eles estão vendendo, né? Um fornecedor está vendendo um inversor da marca A e você da marca B, certo? E aí ele fala para o seu cliente que o seu inversor é inferior ao dele, né? Porque você está colocando um preço mais barato e tudo mais. Mas na verdade não, os dois são exatamente o mesmo inversor. Né? Então depende aí do fornecedor que está importando isso, eles colocam o valor que eles quiserem e acaba trabalhando aí com uma margem maior ou margem menor, né? Então tem essa diferenciação. Então isso vocês devem levar bastante consideração e cuidado, né, no mercado aí, porque tem esse tipo de situação também, beleza? Depende da bitola do cabo, né? Como mostrei para vocês da bitola do cabo de cabo solar. Então, nós temos cabos de 6 milímetros e cabo de 4 milímetros. Então, isso diferencia no preço também. Então, a gente acaba tendo aí 4 milímetros e acaba saindo mais barato. O tipo de string box aí com proteção IP65 tem um custo mais elevado por conta da sua proteção IP65, certo? A qualidade e preço são coisas distintas. Então, se você quer manter, nunca se o seu cliente chegar para você, eu quero a melhor qualidade com o melhor preço, então isso você nunca vai conseguir atingir, tá? Então, qualidade e preço, eles acabam trabalhando aí, sempre oscilando uma coisa com a outra. Se você conseguir uma qualidade, automaticamente você vai ter um preço maior. Se você estiver trabalhando com preço, com qualidade inferior, você vai ter um preço menor, tá? Então, isso aí acaba diferenciando aí de empresa para empresa, de instalações para instalações, e isso acaba diferenciando aí na hora da concorrência, tá? Então, preferencialmente, eu aconselho vocês, como aqui nós da EcoEng, a trabalhar sempre com qualidade, tá? Mas qual que é a importância de você trabalhar com qualidade? O que você tem que ter de diferente? Porque assim, se você trabalha com qualidade, você já tem um diferencial no mercado, certo? O porquê que ele deve fechar com você e não com fulano de tal? Porque você trabalha com qualidade, certo? Somente qualidade. Então, isso já é um diferencial. Mas o que você tem que trabalhar muito, muito mesmo, para você trabalhar com qualidade, é em relação a vendas, é você poder saber vender o seu material, tá? Saber falar o que tem de diferente no seu material, o porquê que o seu preço é mais alto, tá? O porquê da qualidade, qual é a qualidade, qual é o tipo de instalações que vocês fazem, qual é a sua equipe, como você trabalha, como que é a sua empresa. Então, tudo isso você tem que saber passar para o seu cliente, para que ele entenda que você trabalha com qualidade, você tem um preço maior, porém você consegue dar uma assistência maior, você consegue dar um suporte maior para o seu cliente. Então, tudo isso você deve levar em consideração aí na hora de você estar apresentando para o seu cliente um orçamento. Beleza, pessoal? Então, era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, em relação aí, se realmente energia solar é tudo a mesma coisa ou não. Então, não é a mesma coisa, tem diferença de preço, de qualidade, de material, de inversor, de cobertura, tudo isso diferencia no momento de você estar fornecendo um sistema de energia solar para o cliente de vocês, beleza?